para que vocês tenham acesso durante a semana para estudar, revisar, ok? Estou adicionando as últimas pessoas que estão na nossa reunião. Hoje nós iremos ter uma aula, então, primeiramente, eu vou compartilhar com vocês um vídeo, ok? Então, só para mim que travou? Não, travou para todo mundo. Voltou? Aqui. Voltou o vídeo? Travou? Tá. Como nós estávamos falando, às vezes acontece, tá, gente? De travar Uhum. mesmo, mas não se preocupa. Na outra sala, rapidamente nós voltamos. Calma aí que eu tenho que fazer um lanchinho que eu até agora não comi. O que aconteceu? Travou. Voltou. Bom dia, alunos. Bom dia, professora. Eu estou interferindo um pouquinho na aula para nós darmos um apoio para a professora, ok? Então, professora Priscila, o seu microfone está mutado. E eu estou observando aqui que tem alguns alunos que desmutaram a si mesmos, saíram da sala para comer, isso não pode acontecer. Os alunos podem até trazer algum lanche para comer próximo a eles, a professora, a aula, mas não podem sair do local onde estão estudando. Então, nós vamos aguardar a Fernanda voltar, sem problema algum. Gostaria que a professora falasse para a gente escutar o áudio e vocês dão um okzinho naquelas reações, ok? Vamos ver então? Vocês não estavam me escutando?
Não, não estávamos escutando. Eu acredito que talvez você deva encerrar a gravação, não sei de que horário que você começou. Pode iniciar novamente para que todos consigam. Desculpa, eu vou ter que falar novamente, pois eu não estava gravando. Eu preciso, durante o ano passado, vocês tiveram então as aulas sobre as 13 colônias, ou as 12 colônias, como elas foram colonizadas nos Estados Unidos. Estamos falando de início dos Estados Unidos, como ele se transformou então nesse grande país que ele é hoje. Uma nação continental, de mais de 50 estados, com uma estrutura muito diferente da maioria das estruturas no mundo, já que ele tem uma república federativa que funciona muito bem. Então, como que ele se transformou nisso que ele é hoje? É sobre isso que nós iremos falar. Esse é o novo capítulo. Para isso, eu irei passar um vídeo com vocês e logo depois irei dar uma aula explicativa com slides em que vocês vão poder ver mais ou menos a imagem de como se passou o decorrer dos anos com essa construção. Eu peço que, se você está com o celular, pare ele em um local e não fique, por exemplo, sabe quando você fica mexendo? Ou para digitar alguma coisa, ou para falar alguma coisa, ou para printar, não fique fazendo isso, porque pode ser que atrapalhe a aula, tudo bem? Agora eu irei compartilhar a tela com vocês com o vídeo da explicação. Hoje nós iremos falar sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Vamos dividir esse vídeo em dois, essa parte muito mais voltada para até a independência, o outro, guerra de secessão, pós-independência, como eles se construíram. Para início de conversa, é bom a gente lembrar sobre as 13 colônias, que foram a criação, a inauguração, a colonização dos Estados Unidos. Lembrando que as colônias, quando elas foram instituídas pelo governo britânico, eram sempre uma colonização de povoamento. Então, eles queriam levar pessoas mesmo para ir colonizando essa região. As 13 colônias, então, elas tinham autonomia para determinar e se dividir de acordo com as necessidades. Mas as leis que elas seguiam, com certeza, eram leis britânicas. Tudo que a Inglaterra decidia era o que eles deveriam seguir. Nessas 13 colônias, nós temos duas grandes divisões, a região norte e a sul. Existiam algumas colônias que estavam mais para o centro, mas essas colônias, elas seguiam muito mais o que as colônias do norte faziam. Até pelo tipo de terra, de solo, clima, que era muito parecido. Então você tem que pensar que as colônias do norte e do centro, eles tinham uma pequena agricultura rural. Muito mais ligado, na verdade, à subsistência. E todos os outros itens que eles precisavam, então, professora, eles tinham que comprar da Inglaterra. E a Inglaterra, como tinham diversas colônias, eram mais de 20 colônias que eles tinham pelo mundo, eles conseguiam comercializar muito bem isso, como nós estamos falando desde o início do ano, sobre esse comércio inglês que está cada vez mais forte nesse período. Então, o abastecimento que eles tinham era praticamente só interno e eles compravam quase tudo da colônia, da metrópole, que é a Inglaterra. Diferentemente da região sul. A região sul, em compensação, ela tinha uma agricultura de exportação. Então, era uma agricultura muito ampla, com dois itens muito importantes, o tabaco e o algodão. Para que o algodão era importante nesse período? Lembra que a gente está falando de um período de revolução industrial? E que era praticamente têxtil essa primeira fase? Então, eles precisavam de algodão para produzir esse tecido. Então, eram sempre latifúndios. Outro fator importante, a região sul era escravocrata. Por quê? Precisava de escravos para conseguir trabalhar nessas lavouras, tudo bem? Então, tinha escravo? Tinha. Nos Estados Unidos, nas primeiras colônias, eles tiveram escravos e durou mais ou menos 250 anos de escravidão. Onde esses escravos trabalhavam? Nas lavouras, principalmente em casa. Não tiveram uma diferença de tratamento tão grande quanto foi aqui no Brasil, como nós estudamos ano passado. A diferença é que lá acabou primeiro porque nós tivemos quase 400 anos de escravidão. Outro fator é que, para se proteger, até os próprios negros não se misturavam. Então, por isso é que é tão difícil encontrar nos Estados Unidos até hoje pessoas morenas ou misturadas. Por quê? Até 1967, mais de 16 estados nos Estados Unidos ainda era proibido o casamento interracial.
As pessoas brancas casavam com os brancos e os negros casavam com os negros. Dos 50 estados que eles têm, 16 ainda era proibido. Poderia ser preso? Sim. Poderia ser expulso da cidade, poderia pagar indenização ao estado, porque era contra a lei casar pessoas interracialmente. E como eles se protegiam, então? Boicotavam, eles fugiam, principalmente para a Flórida, porque a região da Flórida ela ainda não era uma colônia britânica, ela era uma colônia espanhola, da Espanha, né? Então, permitia que eles ainda não tivessem tanta gente lá, e aí os negros fugiam bastante para lá. Com o passar do tempo, começa-se um novo período. Eles chegam com ideias iluministas, como a gente estava falando, de liberdade, de autonomia, da criação dos 3 poderes e do porquê que as colônias não tinham independência e autonomia para criar suas próprias leis. Por que tinham que seguir as leis britânicas? Cada vez isso vai crescendo mais. Eles já tinham escolas, já tinham universidades, diferente de outros países que nós vamos estudar durante o ano nas Américas, não tinha ainda em outras regiões, apenas nas colônias britânicas. Leis britânicas, eles só poderiam comercializar entre a Inglaterra tudo que era enviado e trago, né? Era sempre por navios ingleses. Eles nunca poderiam comercializar com outros países, até poderiam, mas tinham que pagar altas taxas para a Inglaterra, para meio que indenizar a Inglaterra por estar comercializando com outros que não são com eles. Então a Inglaterra sempre saía ganhando. As coisas complicaram um pouco mais na Guerra dos 7 Anos, que foi da Inglaterra contra a França. O que aconteceu é que a Inglaterra fez com que essas 13 colônias pagassem o material, os armamentos, soldados, de que lutaram na guerra. Como se eles que tivessem cobrando por uma guerra, que foram os ingleses que entraram, mas por essas colônias que deveriam ter que pagar. Criaram-se altos impostos e as 13 colônias não tinham condições até de bancar isso. Então eles começam um novo processo de falar, não, a gente vai boicotar. Existem alguns boicotes que eles vão fazer. A Inglaterra não gosta disso e instituem as leis intoleráveis, que garantiam fechamento de portos, aumento de impostos e que as colônias não poderiam se manifestar contra a Inglaterra. Isso vai dar certo? Não vai, porque as colônias não vão gostar disso, porque aumenta ainda mais o poder dos britânicos perante os próprios colonos. Então eles vão fazer um acordo do primeiro Congresso Continental, que são feitos por 12 das 13 colônias, garantindo a independência já de início não, é apenas uma liberdade um pouco maior das colônias. A Inglaterra não vai gostar, vai mandar soldados para reprimir essa revolta, aí os estadunidenses, né, futuramente, ou as pessoas das 13 colônias vão falar, então tá, a gente quer independência porque não vai dar certo desse jeito, faz o segundo Congresso Continental, que é pedindo um país independente, cria-se um exército que antes não tinha e determina-se que deve ter uma constituição. Então começa uma guerra de independência logo depois, que dura de 1776 até 1781. As 13 colônias ganham, mas a Inglaterra só assume que realmente eles ganharam em 1783, desculpa. Criando então o primeiro país independente das Américas, os Estados Unidos. Obrigada. Eu sei que trava um pouco a imagem, mas vocês conseguiram ouvir o som? As explicações que eu estava dando durante o vídeo? É isso que é o importante. Vocês conseguirem ouvir e entender aquilo que a gente estava falando. Resumidamente, eu preciso que vocês entendam, então, como que se construiu esse país enorme. Porque, como a gente estava falando, eram apenas 13 colônias. E eram colônias unidas? Não. Elas tinham divisões bem fortes entre norte e sul. Um acreditando o norte mais ligado. Isso muito por causa do clima e do solo, ok? Então, uma região ela era muito mais voltada para a pequena produção
apenas de agricultura interna e o início de uma indústria. E muitas dessas pessoas que vieram, como a gente viu no passado, vieram para a América, né, do Norte, dos Estados Unidos, com o objetivo de fugir de toda a repressão religiosa que acontecia na Europa, por meio do catolicismo contra o protestantismo. Então, nós estamos falando de um período que esse grupo fugiu, e agora, o que eles vão fazer? Vão construir, tentar se reconstruir. Em compensação, essas colônias do Norte, do Sul, elas eram completamente voltadas para a agricultura de exportação, enviando tudo que eles produziam para a metrópole, que era a Inglaterra. As leis que eles seguiam nessas 13 colônias, elas eram fortemente conduzidas, cada detalhezinho garantidos e conduzidos pela Inglaterra, tá? E aí os próprios norte-americanos vão começar, por que é que eu vou ficar só cumprindo ordem dos britânicos? Eu sou um país forte e grande, e eu sou um país não, eu sou uma colônia forte, ele não era um país ainda, né? Eu sou uma colônia forte que posso conseguir me estruturar. Eu pedi para vocês fazerem um mapa mental sobre o capítulo, né? Ou um resumo. Eu visualizei, eu olhei, eu anotei as pessoas que fizeram. Eu vi que algumas pessoas fizeram muito bem feito, mas que copiaram da internet. Então, eu preciso que vocês que copiaram da internet, pesquisem as coisas que vocês não sabem. Nem tudo que estava ali está no livro. E eu preciso que vocês dêem uma olhada. Pessoal, nós temos apenas 10 minutos de aula. Então, vou dar uma resumida, ok? Mas, quando der os 45 minutos, a aula vai acabar. E aí, vocês fecham a sala. Logo depois, vai começar outra aula e eles vão mandar o link. Nós estamos falando agora dessa construção desse país, que é os Estados Unidos. Como a gente disse sobre a divisão das 13 colônias. Essas são as 13 colônias perto do Oceano Atlântico, estão vendo? Então, nós temos a Geórgia, Carolina, Virgínia, hoje que são estados, né, dos Estados Unidos. Outra região aqui você pode ver bem a divisão do que era sul, essa parte verde, o que era norte, a parte rosinha, o que era centro, era muito parecido, características muito parecidas com a região sul, ok? Então, o norte, tá vendo que ele tá meio que sozinho? Não são muitas áreas da região norte. Aqui nós temos um pequeno mapa falando, então nós temos um processo de independência. Como que os Estados Unidos, acontece essa independência? Por causa da questão da Guerra dos 7 Anos, em que os Estados Unidos vai ter que pagar uma guerra que ele nem tinha nada a ver, porque era uma guerra da Inglaterra contra a França pelo território francês. A Inglaterra ela queria dominar a França, só que uma guerra sai barato? Não sai barato. Eles investiram muito nessa guerra, ficaram precisando de mais dinheiro e fizeram com que os Estados Unidos que bancassem essa guerra. Os Estados Unidos não vão querer, vão tentar achar um acordo para que aconteça isso. Acontece o chá de Boston, que é uma espécie de boicote que os Estados Unidos vão fazer, em que todo o chá produzido, eles vão jogar no mar e não vão entregar e nem comprar. Eles tentam fazer um boicote mesmo com a Inglaterra. A Inglaterra não gosta disso, colocam essas leis... Desculpa que tem gente entrando e tem gente falando no chat. Essas leis imperdoáveis em que as pessoas não vão aceitar isso. Eles proíbem que o açúcar, o chá e leis intoleráveis, desculpa, esse é o nome da lei. As leis intoleráveis, elas vão determinar muito fortemente o que cada coisa vai ser produzido e para onde vai ser vendido. Cada vez mais os estadunidenses, né? As 13 colônias não vão poder vender seus produtos para outros países, porque antes eles até poderiam, se eles pagassem uma grande taxa para a Inglaterra. Eles não vão mais poder. Então, a Inglaterra, os Estados Unidos vai começar, isso não está dando muito certo, vamos ter que rever. E aí começa o primeiro congresso que eles fazem para tentar garantir que eles tenham a liberdade. Não é uma liberdade de realmente vão se
declarar autônomos, não é isso, mas as liberdades de que, pelo menos, eles pudessem criar suas próprias leis, que nem se eles poderiam. A Inglaterra não vai permitir. Gente, infelizmente a aula está acabando, então eu vou ter que parar por aqui, porque vai ter muita coisa que vai acontecer, mas eu preciso que vocês deem uma olhada nesse mapa. Então, nós vamos só ler esse mapa e depois nós vamos discutir mais na próxima aula. E, como eu disse, vamos ter uma aula de perguntas e respostas. Então, essas leis proibitivas do açúcar, do selo, que apenas existe um selo britânico, que só deveria ser garantido que a venda ia ser entre colônias britânicas ou pros britânicos, seja, a Inglaterra. Nós temos a lei do chá, temos as leis intoleráveis que a gente estava falando, a festa do chá de Boston, que é aquela questão que eu falei que é um boicote, em que eles vão jogar todo o chá no mar e vão garantir que a Inglaterra não tenha lucro sobre esse chá. E aí nós temos o primeiro congresso e o segundo. O primeiro congresso buscando apenas mais autonomia, não é liberdade, mas quando eles vão ser fortemente reprimidos, eles vão fazer o segundo congresso dos estados, das colônias, em que eles vão tentar realmente ter uma maior independência, ou realmente a independência dos Estados Unidos. Na semana que vem, nós vamos estudar sobre a marcha para o oeste, como aconteceu isso. Logo após a declaração de independência, os Estados Unidos eles não ganham a independência logo de cara, demora-se mais ou menos 4 anos para a Inglaterra aceitar essa independência, tá? E aí começa um processo. Como que a gente quer só essa região? Não. Eles vão começar a dominar cada vez mais a região da marcha para o oeste. Eu trouxe algumas imagens de alguns indígenas norte-americanos, que são bem diferentes dos nossos indígenas aqui no Brasil. Ok? Pessoal, falta 4 minutos para a aula acabar. Então, na semana que vem eu retomo. Agora eu vou descompartilhar a tela. Vou ler o que vocês escreveram. Vamos ter aula com vocês essa semana de novo. Não, vocês vão ter apenas uma aula por semana de história. Então, na semana que vem, nós iremos continuar a aula, ok? Tudo que eles iam produzindo, então, eles tinham que pagar não só o que eles venderam para a Inglaterra, mas também o que eles venderam para outras regiões. Digamos, então, que a Carolina, ela produziu muito tabaco. E aí ela vendeu para um país africano. Tudo que ela produziu, quase que 60% do que ela vendeu, ia para o governo britânico, não ficava com eles. E eles aumentaram cada vez mais os impostos, essas leis intoleráveis. Chegou a um ponto em que eles não tinham como bancar essas leis. Assim, as 13 colônias não tinham como pagar tudo que eles deveriam. Então, eles começam a falar, não está dando certo, então a gente vai ter que tentar a independência. Então, eles vão se fortalecer, porque eles são uma grande maioria burgueses, e nós vamos ter fortemente também a questão do negro, porque na região sul, das colônias do sul, por serem uma região de agrária, necessita-se muito. A gente volta então nas leis intoleráveis na semana que vem. É que acabou, tem 1 minuto só. Mas os negros, então, eles vão trabalhar de escravos nessa região sul. Isso é muito forte, porque apenas em 1980 é que realmente a galera começa a aceitar mais os negros. Antes, não. Eu vou ter que desligar porque a aula acabou. Muito obrigada pela aula de hoje.